Eu... Bom dia a todos. Zé Rubens falando aqui para vocês. Eu vou hoje na nossa comunidade nós temos os ilustres convidados que são os nossos franqueados. Então, uma vez por mês eu falo, vou trazer um conteúdo diferenciado para vocês, e esse é o conteúdo que eu vou trazer hoje, né? Que eu coloco todo mundo na mesma, na mesma roda de network, de aprendizado, e tal. Então, um ponto até muito interessante, alguns franqueados falam, eu já estou aqui, por que que eu preciso estar na comunidade? Bom, vamos lá. A comunidade é uma comunidade que vai muito além de agências de marketing digital, vai com empreendedorismo, com aulas toda semana, a princípio minhas, mas não é que vai ser sempre assim. Mas agora eu estou fazendo com aula toda semana lá na comunidade, e também é um projeto que eu vou levar até mil membros, ou seja, network, negócio, já saiu negócio ali dentro. Então, enfim, é outro nicho que ela tem uma interseção muito forte com a franquia. Por isso que nesse momento eu estou colocando todo mundo junto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está assistindo aqui agora, ao vivo, quem está assistindo o gravado também é importante que você consiga participar. Às vezes não dá mesmo para participar online, tem que participar no gravado. E eu vou compartilhar com vocês hoje um conteúdo do Alfredo Soares. E esse conteúdo ele foi resumido, foi adequado ao nosso perfil de negócio, onde eu tive lá no Gestão Estratégia, que é o único evento do G4 que tem Alfredo, Thales e o Nerdon. E teve também um cara que chama Napoli, de Planejamento Estratégico, Maria Cândida, que fala de cultura. Teve um cara que chama Felipe Atab, que ele vai no meu podcast. Conteúdo espetacular. Mas conteúdo muito caro. Só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem em contato lá agora, qualquer um que for entrar em contato agora, esse programa que representa esses 4 dias, mais 6 meses de acompanhamento, R$ 43.000. Fui eu e a Gisele. Então o valor foi ainda maior. A questão é a seguinte: o que eu quero dizer com isso? Conhecimento custa, e não pagar o preço custa ainda mais. Olha só. Esse conhecimento custa, não pagar o preço custa ainda mais. E aí também não adianta eu ir lá e não fazer absolutamente nada com isso. Então, a minha questão é: quantas decisões eu tomei baseadas no meu negócio que vão impactar? No mínimo umas 20. No mínimo umas 20. Algumas mais importantes que a outras, algumas ajustes, mas a que vai representar ao longo do tempo um faturamento muito maior daquilo que eu paguei. E é assim que você vê mentoria. Ó, uma coisa que eu falo, tanto mentoria, quanto franquia, olha só que legal, franquia também. Franquia, a intenção é que você não pague o dinheiro com a franquia. A intenção é que você gere dinheiro com a franquia. Mentoria é a mesma coisa. Então, eu vou passar para vocês aqui 25 pontos que eu achei e que eu separei por itens para que vocês possam falar, pô, legal, aprendi, bacana, e aplica. Se aplica, vai ter retorno. Então, agora, nesse momento, muitos de vocês já pagaram um pacote, ou estão dentro da franquia, ou estão na mentoria. Já paguei, beleza. Mas o que eu vou falar aqui pode ser que algumas mexidinhas no seu negócio aí você possa impactar de uma maneira extraordinária. E não é só isso, né? Qual é o ambiente que a gente se coloca fazendo algum tipo de trabalho desse? Um ambiente muito rico, muito rico. Sim, na boa, a guia se movimenta total aí em torno de R$ 20 milhões, né, de faturamento franqueado, franqueadora, tal, sem contar com mídia. Se for com mídia, eu podia colocar mais uns 10 milhões de mídia. Beleza, 30 milhões. Mesmo assim, eu era muito pequeno, eu era o menor que estava lá, o menor. Então, assim, a questão é: a gente precisa se colocar em ambientes onde a gente se sinta praticamente um idiota. Essa é a verdade. O Thales também já participou ele é do Scale Club, e o Scale lá do G4. Então, sabe o quanto é importante você fazer investimentos e você sair da roda onde você, às vezes, fica colocando. E, às vezes,
Pô, é muito legal estar com o Zé Rubens, eu vou ajudar, mas o Zé Rubens não ajuda em tudo. Precisa escutar outros caras para falar. Então, eu não sou autossuficiente, eu preciso fazer investimentos para que eu possa ser o melhor Zé Rubens que eu posso ser para poder passar para vocês. E agora, sem enrolação, vamos lá. Então, espero que vocês anotem tudo aí que vocês puderem. Eu vou começar a compartilhar a tela agora. Primeiro cara que vocês vão ver aí, ó, é o nosso. Vocês estão me vendo? Estão vendo a tela? Sim, Zé. Sim, Zé. Beleza. Então vamos começar aqui. Aula de dia 1º do 9. A cultura devora estratégia no café da manhã. Peter Drucker. Não adianta, meu amigo, se você tem a sua cultura, você querendo ou não. Qual a sua cultura? A sua cultura é de resultado, a sua cultura é de acolhimento, a sua cultura ela tem os dois ou não tem. Mas a importante é o seguinte: a principal pergunta, a cultura devora estratégia no café da manhã. Por exemplo, o G4 foi fundado há 5, 6 anos, saiu do zero, esse ano vai faturar perto de 500 milhões, vai ficar até mais bonito, meio bilhão, porque tem uma cultura de vendas muito forte. E daí não adianta você falar assim, não, eu quero fazer o que os caras fazem. Não vai fazer se você não mudar a cultura antes. Então, primeiro, qual é a cultura? Está escrito, não está? Isso leva também ao planejamento estratégico. E essa é uma das grandes decisões que eu tomei lá. Muito do que a Guia se é muito bom, mas, por outro lado, precisa ter uma renovação de cultura. E brevemente, e essa cultura vai para os nossos mentorados no Guias Partners, vai para os nossos franqueados na franquia Guias. Então, primeiro, foco e estratégia. Primeiro item, então vão anotando aí. Vão anotando, tem bastante coisa para anotar. Define ICP. E o que eu vou falar é coisa básica, muitas vezes é o óbvio, mas o óbvio, infelizmente, precisa ser dito, porque a gente acaba esquecendo. Quem compra mais, quem indica mais, quem dá menos dor de cabeça é o ICP. Esse é o cara. E uma das coisas que é bem interessante, eu até tive oportunidade no próprio treinamento lá do G4, o Alfredo, pô, levantou a bola para mim, falou bastante da guia, sei lá, a Gisele pode até estar junto comigo, pode até confirmar, e uma das coisas que eu falei, né? É impressionante como que o Alfredo, esse cara que é agora, ele já tinha essa cultura. Ele já tinha essa cultura de definição, de ideia, né? Eu falei lá para todo mundo, pô, esse cara é um toró de palpite desde aquela época lá. Ou seja, você senta com ele, é brainstorm, 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 é uma chuva de ideia, que é até impressionante. ICP. Segundo, venda a solução, não o portfólio. Já tenho falado muitas vezes aqui, ó, que você vende não é serviço digital. Eu estou com um cara que tava para. A gente está negociando a comunidade com ele e ele vende brinde. Eu falei, o que que você vende? Ele falou, vendo brinde. Eu falei, não, você não vende brinde. Não, vendo brinde. Não, você não vende brinde. O que que você vende? Eu vendo a experiência. Eu falei para ele, você vende a experiência do cara receber um negócio muito bacana. Porque se você vender brinde, você vai concorrer com um vendedor de caneta. E não é essa a estratégia. Então, qual é a estratégia que você tem lá? O que que você vende? Foque no problema real do cliente. Eu vou falar até um pouco diferente aqui. Como ele fala, olha só, anota isso aí. Não é foco no cliente. Não é foco no cliente. É foco do cliente. O que o cliente precisa. Não é você. Então, a nossa questão é entender o que o nosso cliente precisa. O que, por exemplo, o cara que vai lá na Burger do Thales, o que aquele cara está esperando de, de experiência. Então, é a gente vestir cada vez mais o sapato do cliente para que a gente consiga entregar para ele a experiência que ele quer, não que a gente imagina que ele precisa. Então, a palavra agora não é foco no cliente, é o foco do cliente. Construa receita recorrente, assinaturas, pacotes, contratos mensais. Hoje, 70% do G4 são
que eles buscam ter de receita é de receita recorrente, receita que vai cair todo ano, receita que vai baseado no lifetime value do cliente, ou seja, quanto tempo ele fica. Então, assinaturas, pacotes, contratos. Pense a longo prazo, LTV, para quem não sabe, é lifetime value do cliente, o quanto que o cliente gasta para você, e não mire na primeira venda, e sim mire no ciclo de vida. Então, uma das coisas que a gente mais fala, né, que uma das coisas que eu vou pegar e vou trabalhar. Cadê, por exemplo, o treinamento gratuito da guia se disponível? Não tenho. E o G4? G4 tem. Eu posso fazer isso? Posso fazer. Foi uma das decisões que eu tomei lá. Eu vou construir conteúdo gratuito. E por que que construir conteúdo gratuito é importante? Primeiro, porque o cara fala assim, ó, se você dá um bom treinamento gratuito, imagina o que você faz no pago. E todo mundo que está assistindo aqui, tanto os franqueados, os nossos colaboradores, todo o time de mentorados, pode desenvolver alguma coisa que seja gratuita. Então, dentro da escala de valor, ele tem produto gratuito e produto que custa 320 mil reais. 320 pau. E aí, levar o cliente nessa escala de valor. Só para vocês terem uma ideia, ele tem produto, como eu falei, gratuito, ele tem produto que custa mil e poucos reais por mês, mil e poucos reais o produto, até alguns que custam por mês, e até o de 320, acima de 300 pau, que custa o G4 Club, enfim. Olha só o negócio. A gente estava lá em 97 pessoas, 87 empresas, e lá eles fecharam mais de 2 milhões de produtos de alto ticket, de high ticket, porque ele vendeu, o foco deles não é inicialmente vender isso. O foco deles é vender o gestão estratégia. E muito provavelmente o foco nem é vender esse gestão estratégia, é vender outros cursos que são mais baratos. Então, a partir do momento que o cara entra, ele tem que vivenciar uma boa experiência para que ele possa subir o ticket dele. CAC, custo de aquisição. O CAC tem que estar na sua cabeça. Quanto custa um novo franqueado? Quanto custa um novo cliente? Quanto custa eu ter dentro do meu negócio uma possibilidade de eu gerar uma receita recorrente com aquele cliente? Então, o CAC deve ser o mais importante. E pasme, todos os gestores de tráfego aqui, não é o custo por lead. Não é o custo por lead, é o custo por cliente. Então, pode ser que o seu CAC seja alto, mas seu custo de aquisição de cliente e o lifetime daquele cliente que vem mais caro é o melhor. Então, por exemplo, olha só, eu controlo o CAC e LTV na franquia há um bom tempo. Só que eu tive um insight. O meu insight é o seguinte: qual foram as campanhas que trouxeram os franqueados que ficaram mais tempo? É isso que a gente tem que saber. E não efetivamente aqueles que converteram ali. Porque o foco deve ser no longo prazo. Longo prazo, LTV. Então, qual é o cliente que veio que está mais. Qual o franqueado que está mais tempo com a gente? Então, óbvio, vai ter variação, mas o importante é a gente ter ideia que tem que começar nisso. Segundo item, marketing e geração de demanda. Acompanhe o CPL, custo por lead, compare sempre os anúncios. Então, qual o anúncio que está rodando? Eu, por exemplo, vocês sabem, né, que eu gosto de fazer gestão de tráfego. Apesar de ter um time aqui fantástico, o Fabrício e o Vitor, eu fumei muito cachimbo, né? Daí a boca entorta, que fala, né? O cachimbo entortou a minha boca. Eu não consigo parar de ver. Eu não consigo parar de fazer essa gestão, porque é uma coisa que eu gosto também. Então, toda semana eu tenho lá 10 anúncios, 15 anúncios. Aqueles que levaram conversa para a Márcia, minha gestora, beleza, continuo. Aqueles que não têm, eu desabilito e coloco outros anúncios. Outros anúncios, inclusive, que já estão no feed. Por isso que é importante uma construção contínua de conteúdo, porque esse conteúdo ele vira anúncio. Segundo, teste novos canais, não dependa do Instagram ou boca a boca. Por exemplo, eu tenho certeza que eu vou trazer um resultado para vocês quando eu falar de LinkedIn. Sabe por quê? Porque a gente está testando.
a gente tem a Emily e a Márcia aqui, a gente está focado em fazer um evento e o evento lotou em menos de uma semana através do LinkedIn. Imagina você que tem um produto, ou vamos lá, estou vendo o Kleber aqui, lá Uberlândia. Kleber, qual que é a melhor maneira de você vender produto e serviço? Evento, beleza, mas qual tipo de evento? Você pode fazer um evento para 5, 10, 15 pessoas. Pô, através do LinkedIn, através do Sales Navigator, por exemplo, que é uma ferramenta que custa 300, 400 reais por mês, você consegue ter contato com todos os CEOs aí de Uberlândia e trazer o cara para um evento para você falar de marketing digital. Então, novos canais possibilitam que você avance e reduza o seu CAC. Essa é a ideia. Reaproveite conteúdos antigos, há sempre um público novo chegando. Então, por mais que a gente tenha feito algum produto, algum conteúdo legal, a repostagem também serve. Olha só, a repostagem também serve de conteúdos que foram bacanas. Isso em todas as redes que a gente trabalha. Instagram, você pode fazer isso também no Google Meu Negócio, se você tem um negócio local, você pode fazer isso no LinkedIn, se for um conteúdo atualizado, que você pode realmente refazer. Invisto em branding, fortalecimento da marca para cobrar mais caro, vender mais, isso que a gente tem feito bastante aqui como franqueador. Hoje, se a gente pegar nosso investimento no no nosso Fundação de Propaganda, mais de 50% não é para gerar lead, é para facilitar o trabalho do nosso franqueado quando chega lá. E a pergunta é: está fazendo branding? Porque é isso que vale. Eu vou dar um exemplo muito pontual de experiência daquilo que a gente tem aqui como agência, tá? Então a gente já vendeu várias franquias, muitas franquias. Mais de 1.000 unidades de franquias a gente já ajudou a vender. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente ajudou o Bob's a vender 37 unidades. 1,5 milhão mais ou menos cada uma. O Tony, inclusive, sempre nos ajudou. Ali a gente fazia a gestão de tráfego. Primeiro, o produto está bem colocado, está bem feito. Então, se não tem produto bom, não tem venda. Mas eles têm um produto legal. Só que com 5 a 10 mil reais em mídia por mês, os caras fizeram um baita um barulho. Por quê? Porque tem branding. Se você não tem brand, chega alguém aqui falando assim, eu quero vender franquia. Cara, pode colocar a mão no bolso. É 30 pau para a gente começar a pensar em vender 2 ou 3 unidades. Essa é a diferença do branding. Só que dói, porque a gente coloca dinheiro e não vê o resultado ali. A gente tem que investir. Agora, quanto que é? Você pode começar investindo 500 reais, 1.000 reais, ou, mas precisa começar. Para os nossos franqueados, a gente já faz isso. Então, está dentro do Fundo Nacional de Propaganda, facilita o trabalho deles. Construa a autoridade de dono, mostre quem você é, isso gera confiança. Por mais que eu queira, eu fortaleça a minha marca, que eu vá investindo, que a gente investe aí no nosso negócio em marca, em torno, se eu colocar, em torno de 30K por mês, mais de 360 mil reais em branding. Olha só o que acontece. Muitos dos negócios são fechados por mim. Então o cara fecha porque confia em mim, obviamente confia na marca, mas ele confia em mim. Então, por quê? Porque eu tenho autoridade de dono, que eu costumo falar. Então, vamos falar de alguns empreendedores? Renata Vick, lá da Copenhagen, o João da CIMED, João Adib da CIMED, o Rony da Reserva. São pessoas que falam: eu sou dono, eu sou o guardião da cultura e a minha empresa ela vai seguir a minha cultura, porque eu estou fazendo isso. Então, aí gera credibilidade para a empresa. Então, o dono passa credibilidade para a empresa. Terceiro item, conversão e vendas. A melhor venda é venda melhor antes de vender mais. Aumente a taxa de conversão. Então, como que a gente vende melhor antes de vender mais? Primeiro, gerando consciência anterior. É o que o G4 faz, cara. A gente não precisa inventar roda. Não precisa inventar roda. O que a gente precisa, de fato, gerar conteúdo, gerar possibilidade, gerar aumento de consciência, a partir disso a gente vai vender melhor. Só que às vezes a gente não tem tempo disso, né?
Eu vou dar um exemplo. Você tem lá, indiquei um cliente para o Lucas. O Lucas foi lá, atendeu, tal, pô, o cara quer um monte, ele quer mudar a vida da empresa dele. E daí, só que o orçamento que a gente vai dar é um orçamento que vai mudar a vida. Não é um orçamento baseado em horas, é aquilo que a gente vai fazer para mudar o bendito negócio dele. Pô, isso é legal. Se a gente chegar só com esse orçamento, muito provavelmente a gente não gerou nenhum conteúdo antes ou a gente não vem namorando esse cara há algum tempo, pode ser que, pô, não gera valor. Eu vou fechar com um cara aqui que ele está me cobrando um terço. Cara, é um terço mesmo que ele vai cobrar, depende do negócio, né? Depende da entrega. Mas a questão é que esse cara, o que ele está querendo fazer é o valor orçamento que a gente deu. Resumindo, se você chegar antes com conteúdo, se a pessoa te conhece mais, quando você fala sobre valores, a pessoa desconsidera o valor e vai para você. Os scripts de vendas, então, por exemplo, quem tem aqui as 10 principais objeções do seu cliente? Qual é o script que dá certo? Eu trouxe aqui um cara chamado Gilmar Ramos, inclusive eu vou gravar um podcast com ele essa semana. Prometi e vou gravar. Esse cara, ele tem uma estratégia de venda na live, na hora. A questão é disponibilizar isso para franqueados e para mentorados. Se eu perguntar quem fez o script baseado, muito poucos fizeram. Se não, quase nulo. Isso faz parte, mas isso, isso de fazer parte são de pessoas que realmente acreditam e que vão fazer o negócio acontecer. E não tem outra coisa a não ser olhar que aquilo que você está vivendo hoje são escolhas que você fez no passado. Você participa de uma aula dessa aqui, eu vou te dar 25 itens. Desses 25 itens, você escolhe alguns e aplica no seu negócio. Agora, você não aplicar já é uma escolha. Já é escolha. Acabou. Já está escolhendo. Só que é uma escolha que de repente vai levar para um resultado que não quer. Ah, mas eu tenho que mudar muito. Cara, bem-vindo ao nosso tempo, né? De mudança, de evolução, de disponibilidade de conhecimento. Porque se você não evolui, adivinha quem evolui? O seu concorrente, inclusive o seu cliente. Não tem o que fazer, cara. É isso. Prepare as objeções, né? Liste e responda as três que mais recebe, ofereça uma escala de valor. O que a gente precisa entender? Tem que ter downsell. Tem que ter. Eu estou fazendo isso. A gente hoje já tem um programa de mentorias que está estendendo tanto para cima quanto para baixo. E a gente vai, de fato, trazer uma escada do gratuito, uma uma comunidade, na verdade, é uma mentoria de baixo ticket, uma de middle ticket, que é a nossa comunidade, e uma de high ticket. E tem a nossa franquia. É isso. Então a gente vai ter uma escala de valor. A grande questão é o seguinte: você está lá, você tem um orçamento de tanto. Será que o downsell não é interessante? Porque se o cara já está ali, gostou de você, tá, eu vou te dar um downsell, obviamente eu vou te entregar menos, mas a gente vai começar uma parceria. E já amarrar o cara um pouquinho mais para frente, pensa nisso. Ofereça uma escada de valor. Foque em canais com menor ciclo de venda. Quais são os clientes que convertem mais rápido? Quais são? Como que eles fazem isso? Como que eles trazem possibilidade para você? Então, de fechar rápido. Então, tem alguns canais que são mais longos. Tem canal que é mais rápido. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos pensar. Posso falar de franquia. O canal Portal do Franchising, ele converte mais rápido do que o cara que vem pela palavra-chave franquia. Por quê? Porque o cara que vai no portal do franchise, ele já está procurando uma franquia, ele já entrou no maior portal de franquias do Brasil e já veio. Se eu pegar histórico, são os caras que fecham mais rápido. Então a gente tem que entender que é isso. Então, por exemplo, vou chamar, estou falando aqui, Kleber, né? Kleber Adriano lá de Uberlândia, porque está aparecendo a foto dele aqui para mim. O Kleber, ó, entende, beleza, eu posso fazer uma prospecção ali, mas eu também posso fazer um micro evento onde eu vou levar de 5 a 10 pessoas para falar de marketing digital. Qual o canal que vai fechar mais rápido? Qual o canal? Sabe qual é o problema? Às vezes a gente não decide buscar canais que tenham um ciclo menor. É isso.
E faz parte, gente. Eu, cara, mais uma vez, num ambiente onde eu me coloco, tanto do JJ quanto do Alfredo Soares, Thales, Nardon, eu sou idiota. Falo, como que eu nunca vi isso aqui? Como que eu nunca, como que minha cultura da empresa não evoluiu? Como que eu penso ainda em fazer microgerenciamento ou algumas coisas que eu faço? Como que eu faço isso, cara? Então, a ideia sempre aqui é gerar desconforto, é gerar possibilidade de você falar assim, puta, preciso mudar, preciso evoluir. E aí, dessa evolução, faz com que a gente tenha algumas possibilidades. Quero agradecer aí, a gente está com 59 pessoas online. E, enfim, antes eu evoluir para o próximo aqui, ó, me fala em uma palavra aí, ó, como que tá esse conteúdo? Coloca aqui no chat. Em uma palavra, como que tá esse conteúdo? Deixa eu interagir um pouco com vocês enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Vai, bora lá, bora digitar. Transformador, esclarecedor. Quem mais? Quem mais? Vai colocando aí, gente. Objetivo, inspirador, enriquecedor, mentalidade, claro, provocador, olha lá, provocador, inovador. Porra, bacana, hein? Bacana, muito legal. Vamos seguir aqui. Então, vamos falar sobre experiência do cliente. Essa é a quarto item que eu vou falar. Primeiro, seja obcecado pelo cliente. Peça feedback, corrija rápido, encante. A gente faz isso, por exemplo, a gente busca fazer muito isso dentro da nossa rede com os nossos franqueados. Tanto é que a gente tem uma avaliação de NPS, uma das melhores possíveis. A gente busca isso. A questão é, você busca isso também? Então, por exemplo, quem mexe com franquia, né? Mais uma vez trazendo o Thales aqui, que o Thales está aparecendo para mim. Quem aparece para mim, eu chamo mais, tá? Então, vamos lá. O Thales está lá. Toda vez que ele entra em contato com o franqueado, o time de suporte entra em contato com o franqueado, tem que cobrar um NPS, tem que cobrar uma avaliação. Porque isso faz com que você, primeiro, saiba, eu estou no caminho certo. Eu não posso não ser perfeito, mas estou no caminho certo. E o cara fala assim, pô, tá ruim, né? E aí, estamos no caminho. Se a gente descobre que a gente tá ruim, estamos no caminho certo. Por exemplo, todos os franqueados, todos os mentorados entrou em contato NPS na veia. NPS. Por que que você vai fazer isso? Simples. Porque você precisa falar para o mercado uma avaliação que você tem e que todo mundo reconheça como uma avaliação válida. Ó, por exemplo, o Caio está aqui. Caio Savioli Rodrigues. Por coincidência, meu sobrinho. O que que acontece? Pô, eu vi ele dando mentoria lá. E chegou no final, ele já pegou um depoimento, já publica o depoimento. Fantástico, sabe o quê? Agora você tem que colocar NPS também, ó. Dá uma nota NPS aqui para mim. Porque ao longo da história, isso vai funcionar de uma maneira muito boa. Thales, pode falar. Estão me ouvindo? Oh, perfeito. Ô Zé, eu percebo o NPS, como você falou, eu tenho participado de alguns treinamentos, né, e algumas mentorias, e me corrija se eu estiver errado, alguma manipulação no NPS. Vou te dar um exemplo, tá? O NPS sendo feito na hora que acaba o treinamento. Ou na hora, vamos supor, o meu consultor entra em contato com o franqueado, o franqueado, às vezes o franqueado tá puto pra caramba, ele chega lá e ele fala, não, pô, cara, o meu atendimento é esse. Agora, pô, eu preciso que você me dê me dê aqui, preenche esse NPS e eu vou ficar te aguardando. E muitas das vezes o franqueado não quer, naquele momento, dar uma nota ruim. Franqueado ou outro. Estou dando exemplo meu, mas eu já tive treinamento que eu já percebi isso, cara. O professor, pô, preenche aqui, isso aqui é uma NPS, muitas das pessoas está ali naquele momento e eu acho que tem uma manipulação.
o cara vai te dar uma nota um pouco maior naquele momento, eu não sei. Isso daí é a minha percepção. Me dá uma orientação, me dê um Bom, esclarecimento maior sobre isso. eu acho fantástico isso que você está trazendo, mas o importante do NPS é o filme, não a foto. Então, por exemplo, até a gente mudou aqui o ano passado por uma percepção de erro. Então, o que acontecia? A gente tinha franqueado que o cara lá anotava tal, 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 e daí eu tive feedback de franqueado, falando assim, pô, o suporte podia melhorar nesse sentido, sempre pode. Eu falei assim, qual foi a última nota que você deu? Ah, dei 10. Falei, cara, só que daí o que eu percebi? Que tem aqui a gente tem duas votações para um atendimento, então o cara valida o atendimento, e o segundo é se o suporte realmente resolveu o problema. Então você pode ter dois. Em Entendi. relação ao atendimento, é isso. Em relação é, à prestação de serviço, foi essa. Então você pode ter duas bases de NPS. Mas no fundo, cara, você tem uma empresa, você tem que, pô, pedir pro cara avaliar se tá ruim. Cara, se tá ruim, o cara nem avalia, muitas vezes. E se tá bom, e se tá ruim, ele vai, pô, vou te ajudar, hein? Deixa eu reclamar aqui. Se der, vai ser uma mão na roda. Não vejo uma coisa também, ó, você imagina, teve problema na sua rede. Tem problema na rede. Você tem lá vamos pensar na principal avaliação do franchise brasileiro, que é o selo de excelência. Vamos lá, eu fiz tudo esse ano, tudo. Daí, em novembro, eu vou lançar a pesquisa. E na semana da pesquisa, o que que acontece? Meu servidor cai. Eu perco o selo de excelência, cara. E é errado isso. Por quê? Porque vai mostrar uma foto. Quanto que a vida não é foto, a vida é filme. Então, naquele momento pode estar ruim, mas, pô, a vida é assim, né? Então, Thales, de repente você coloca mais algumas pontuações além do NPS, você, você tenta abranger e dando oportunidade para ele falar coisas que de repente não falaria. Essa é a ideia. Ok. Eduardo, Bom dia, pessoal, tudo bom bem? dia, tudo bem? Ô, Thales, se eu puder corroborar com a tua fala, eu estava na comissão de educação semana passada e mostraram uns números. E eu entendi que o NPS a gente precisa desenvolver uma habilidade de saber ler ele, né? Por quê? Porque naquele recorte em específico, as primeiras 5 notas eram horríveis de reclamação de boa parte dos consumidores sobre franquia de educação. Mas aí a última nota era muito curiosa. É, se você pudesse voltar no passado, você faria negócio de novo? Aí 80% diz que sim. Aí você pergunta, qual que é a resposta errada? As 5 primeiras ou a última? Porque não faz sentido você falar mal e no final falar que passaria por tudo isso. E aí eu entendi que às vezes, como o Zé falou, a gente vive numa cultura que é muito difícil as pessoas elogiarem e falarem bem. Mas quando você faz qualquer coisa que não está a contento, e pode nem ser errado, é só não ser a contento, a pessoa de vingança, ela quer ir lá e ela quer né, ser um detrator da tua marca. Eu acho que o importante é a gente não pirar com isso, né? E entender, ter aquela clareza do que eu preciso melhorar, né? Não se defender. Como que eu leio isso aqui? Como que eu entendo isso daqui? O que que é só uma percepção? O que que é cultura? O que que realmente é a minha parte? Para a gente poder usufruir cada vez mais e melhor dessas avaliações. Legal. Deixa eu até complementando, Eduardo, que do selo de excelência, o selo de excelência tem muitas pegadinhas. Porque um cara que, exatamente isso, Eduardo, o cara fala assim, ó, a minha satisfação com a franquia é essa, mas você fecharia de novo? Cara, o cara fecharia. Então, existe manipulação
Às vezes o franqueado pode falar, não, eu vou ser um detrator, mas no próprio formulário ele cai em contradição. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim lá, teve retorno esperado? Sim, o mesmo cara que falou que não tem o retorno esperado, embaixo tem lá, falando assim, ó, você aplica todo o tempo que você gostaria na franquia? Não. Então, assim, esse não invalida a resposta dele anterior. Então, a pesquisa é muito mais profunda. Só que o que o mercado entende, o que a gente busca falar para todo mundo que está envolvido no nosso negócio é NPS. Então, eu não posso mudar. Por exemplo, o meu time aqui já me falou, eu fiz uma pesquisa de NPS. Falei, deixa eu ver a pesquisa. Não tem a pergunta que eu falo, que é a pergunta definitiva. Se você indica, se você não tem a pergunta definitiva, não é NPS. Pode ser até uma pesquisa válida, mas não é NPS. Então, foi alvo de discussão aqui. Eu falei assim: você nunca, time, nunca mais me fale que vocês fizeram uma pesquisa de NPS se não é uma pesquisa de NPS. Se eu quiser saber um pouco mais profundo. Mas beleza, é isso aí. Você tem mais algum comentário para só para complementar para a gente avançar, Evan? Então Não. é isso, tá? Espero ter ajudado. E essa é a questão. Não leva a fogo, como o Eduardo falou, leva em consideração para melhorias, mas principalmente para você falar e expor isso para o mercado. E é uma verdade. E tem que ser uma verdade. Então, eu falo, hoje eu tenho satisfação de suporte do nosso franqueado 99 de NPS e acho que 96 de resolução de problema, que já é excelente também. Não vamos resolver todos os problemas do mundo, né? Enfim, é isso. Exatamente, só fazer um adendo. Obrigado aí, Eduardo, tá? Pela colaboração. O que acontece é o seguinte, o Zé, aqui o que eu percebo. No meu caso, o consultor vai lá, agrada o cliente, você sabe, né? Franqueado precisa estar ali próximo, sempre próximo, agrada ele. Aí dá um NPS, aí sempre vai ser sempre o máximo ponto. Então, aquilo que você falou agora abriu mais a minha mente. É uma foto daquilo que ele está sentindo naquele momento. Mas se o, se o consultor ele sai, ele vai, daqui a pouco, se eu mando um NPS para ele vai colocar uma nota baixa, né? Então eu tenho que entender essa jornada aí. Mas muito obrigado aí pela orientação aí. Acho que ficou legal. Por exemplo, eu fui lá no G4. Pô, puta, cara. Ambiente, conhecimento, né? Sem sentir idiota, tem muita coisa. Pô, meu NPS deu 10. E será que há 3 meses eu não consegui implementar nada? Meu NPS vai ser 10? A questão é, eles não entregaram bem? Entregaram. Então, naquele momento foi uma foto. E aí você tem que usar a foto. Porque é o que é. É o que é. Ó, manipulado ou não, naquele momento eu dei essa nota. Pode ser que Zé, daqui a 3 meses eu não tenha mais essa oportunidade, mas. e tem o cara que o 10 dele é 8. E aí ele atrapalha todo esse rolê. É. Não, Tem exatamente. o cara que o 10 dele ele não dá 10. Eu acho que 10 é perfeição. O 8 dele é o 10. Só que Sim. daí na nossa pesquisa atrapalha tudo, porque o cara, dentro da visão dele, ele achou muito bom, mas ele não dá 10 para ninguém. Aí ele dá 8 e você fala assim: meu Deus, eu tenho 20% para melhorar. Na verdade, não. A percepção do cara é que tá muito bom, É, tá excelente, mas ele não dá 10 para ninguém. sim. E às vezes foi e uma coisa até que o Flávio Augusto fala, a gente tem que tomar cuidado com o over delivery, cara. É. Entregar demais. Às vezes o entregar demais o cara não valoriza. Beleza? Vamos lá, vamos caminhar. Eu quero abrir mais para o final. Foi. Clientes são um processo. Traga para dentro e não trate só como resultado. Mais uma vez, o resultado não é ter um cliente novo. O resultado é fazer com que o, o cliente viva mais. A gente teve lá, não sei se o Thales já conheceu, chama Felipe Atabi. Quem já conhece? Já conheceu o Felipe Atabi? O cara é uma sumidade. E o cara não tem 30 anos, ele passou já com 5 anos de head de marketing na Ambev, só para você ter uma ideia. O cara é uma sumidade. Daí um dia daí na discussão lá, ele falou assim, então, pois,
Mas marketing digital, o problema é o cliente, que o cliente dá churn em 4, 5 meses, mas ele foi da V4. Eu pensei assim, não tive a oportunidade de falar, mas falaria para ele, e vou falar. Falei assim, cara, eu tenho um cliente que está aqui na minha agência, que quase há 5 anos. Quase há 5 anos. Cliente grande, cliente exigente, cliente que arrebenta a gente de vez em quando. E cliente que dá dinheiro. Então, não é uma visão dessa, né? A gente busca realmente dar o resultado. Não é só para trazer o cliente, é para manter o cliente. Acompanhe o pós-venda, ligue, envie mensagem, mantenha um contato, mesmo que seja só você, né? Então, a gente tem isso. Então, poucos franqueados nossos, pouquíssimos franqueados nossos, não têm o NPS dos seus clientes. Aliás, de todo mundo aqui, poucos têm NPS. A gente manda também para os nossos clientes, os clientes dos nossos franqueados. A gente tem uma taxa de resposta muito baixa, porque eu não tenho relacionamento. Quem tem mais é o franqueado. Agora, se o franqueado mandasse para o cliente dele, pô, sensacional. Tô olhando aqui também o Daniel Fonseca, tá lá. Se o Daniel Fonseca, pô, todo mundo que te atende, manda um NPS do Daniel Fonseca, cara. Não da empresa, do Daniel Fonseca. Isso vai valer para o quê? Uma validação, um ajuste, colocando o cara dentro daquilo que a gente faz. E aí, tem outro ponto aqui que ele fala: experiência do cliente. O cara te deu um NPS legal. Poxa, você conhece mais alguém? Geralmente, 30% das turmas do Gestão e Estratégia do G4 Educação, 30% é indicação. 30% de indicação. E sabe o que a gente continua fazendo? Investindo em tempo em dinheiro em T-Lead. É isso. Eu mesmo. Falei, pô, não fiz isso. Falei, Thales, me passa aí 4, 5 caras que podem estar na comunidade com a gente. Ô, Eduardo, me passa 4, 5 caras que podem estar na comunidade com a gente. Eu não fiz ainda, vou fazer. É uma decisão minha. Mas esse é um ponto olhando assim, pô, eu preciso pessoas que têm o perfil do Fonseca, do Thales, do Eduardo. Então, a gente não é a média das pessoas que a gente vive. Então, os nossos clientes também são. Eu consegui, por exemplo, vou dar um exemplo franqueado aqui. O franqueado foi lá, conseguiu um cliente de R$ 3.000. Sabe o que ele vai fazer? Vai pedir indicação para o cara que gasta 500. Não, eu quero a indicação desse cara que gasta 3.000, porque ele está dentro de pessoas que indicam. Então, tem um programa de indicação onde você remunera, por exemplo, você pode ter lá um CAC. Vai, um CAC de um cliente de marketing digital, um bom cliente, pode ser R$ 1.000. Beleza, R$ 1.000 no CAC. Você vai falar assim, ó, ô, Eduardo, seguinte, meu CAC da comunidade aqui está R$ 1.000. Cara, se você me indicar, eu posso ou te dar uma bonificação, ou na renovação já vou tirar R$ 1.000 lá. Então, bonificar e honrar com a mesma coisa que a gente tem. Se eu ganho dinheiro com a indicação, se eu vendo, eu tenho que dar para o cara que indicou venda, dinheiro. Então é isso. Transformar seu cliente em mídia. Personaliza a comunicação por geração, né? Jovens, adultos, maduros que compram de forma diferente. Então, geração Z compra diferente. Aí eu não vou estar no TikTok. Você não vai estar, tudo bem. Mas o seu cliente do futuro está lá. E uma das coisas que o Alfredo falou, olha só, não importa. A pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: daqui a 5 anos, o cliente que me quer agora vai continuar querendo? Se eu for o mesmo? Hã? Daqui a 5 anos. É rápido, é um piscar de olho. Daqui a 5 anos, o cliente que me quer agora, quer, de fato, vai querer daqui a 5 anos? A gente precisa pensar nisso. E outro ponto, hein? Outro ponto aí, eu vou trazer até um bônus aqui, que é do Thales. O Thales falou o seguinte: o ideal não é você pensar na meta do mês. O ideal é você pensar na meta do mês daqui a 5 anos. Ou seja, daqui a 5 anos, eu, qual que vai ser a meta e quanto que eu vou pegar? Quanto que eu vou pegar de dinheiro que está na mesa? Então, isso faz parte do planejamento estratégico também, que a gente vai aprofundar depois. Time e rotina. Último item, treine constantemente, mesmo que seja só você, melhore suas habilidades semana a semana, o que você pode fazer, quanto tempo você vai investir e saiba aquilo que você investiu. Né? Não adianta, por exemplo, você sair. Eu vou compartilhar, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver se eu tenho. Vou sair aqui e mostrar uma coisa para vocês. Gestão, estratégia. Dá uma olhada. 28 páginas aqui, ó, de anotação e de resumo. 28 páginas. Obviamente, com apoio da IA, né? Mas 28 páginas onde eu estudei. Não adianta eu ir chegar lá e falar assim, ó, pô, tem um monte de conteúdo legal, tô aqui e eu vou te falar. Para mim, o que eu estou fazendo aqui é um prazerzaço, porque eu parei para poder, passei o final de semana olhando qual é o conteúdo que eu vou levar para eles. O que que eu posso fazer de impacto direto e de decisão que vocês podem trabalhar. Crie rituais simples de acompanhamento. Olhar leads todo dia, rever métricas toda semana. Quais são as métricas que você precisa ver? Um dos pontos que, inclusive, esse é um conteúdo que está liberado no Alfredo, do Alfredo eu peguei lá, né? Por que que a Igreja Católica é a Igreja Católica? Sabe por quê? Não só a igreja, né? Vamos falar, porque igreja é igreja. Porque tem ritual toda semana. Toda semana. Toda semana o cara, pô, futebol é a mesma coisa. Se deixasse o Brasil sem um ano de futebol, será que quando ele voltasse, ia voltar com o mesmo engajamento que tem? Ou a gente não cria isso dentro do negócio? Não cria. Por exemplo, o nosso ritual é toda semana. Por que toda semana? Porque eu quero ter que contar. Mas você não conseguiu participar, não, vai ter gravado. Mas não participei, não tem problema. Semana que vem você participa. Mas essa é a ideia. Eu estava inicialmente eu estava pensando, pô, eu vou colocar todo dia conteúdo, mas eu não vou conseguir atingir todo o público. Pode ser que em algum momento eu faça isso, mas para mim o mais importante é ter trilhas. Então a gente vai fazer agora, vamos lançar agora o próximo, que é um curso de tráfego pago, não para gestor de tráfego, mas para empreendedor. Vai acontecer ou nessa semana ou na próxima. Por quê? Você precisa saber o que é tráfego pago. O Thales, olha lá, eu quero que o Thales saiba, que o Daniel Fonseca saiba. Pode ser não ser um operador, mas ter um entendimento como funciona a ferramenta. Então, eu vou preferir trabalhar essas linhas mais profundas em conteúdo que termina, porque senão também você fala, pô, é interminável. O Zé coloca um conteúdo lá, eu vou parar porque eu não estou conseguindo aproveitar nada. Esse é o problema também do over delivery, né? Organize leads por prioridade, canal, perfil ou ticket. Tem uma coisa que ele falou para mim. Isso vai muito para expansão de franquias, para outros negócios, né? Daí sabe o que mata muito a empresa no G4? No G4 eles fazem assim, e eles veem que isso mata muitos negócios. Quem escolhe quem vai atender o lead é o líder. Então, eu vou dar um exemplo. Esquece esse negócio de randômico. Falou assim: você tem um lead bom, você tem que estar para vendedor bom. Você tem lead bom, tem que ir para vendedor bom. Não dá para você pegar o melhor lead e mandar para o cara que está começando agora. Não pode ser assim. Então, prioridade de lead, prioridade de canal tem que ser para quem vende melhor. Essa é a ideia. Ele falou assim: cuidado para que a empresa não se torne um condomínio. Significa o seguinte: o cara vai lá, só reclama, só reclama, só reclama. Não é condomínio, não é democracia. É planejamento estratégico voltado para resultado. Se eu tenho um vendedor bom, tem que ter lead bom. Se o vendedor está começando, vai ter que transformar os leads medianos em leads bons. É isso? Use ferramentas CRM, mesmo a planilha para acompanhar, acho que grande parte aqui, a gente na franquia tem o CRM, e para finalizar, premie resultados certos, né? Mesmo sem equipe, defina metas e se recompense. Um ponto bem interessante que eles falam é a maneira de remuneração lá, que eles têm não pagam comissão, eles pagam por atingimento de meta. Então, se você atingiu a meta, você já vai ganhar lá o X, né? Às vezes você vai ter 60% do fixo e 40%. Só vai receber o 40% se você atingir a meta. Beleza. E passou a meta. Se passou a meta, vai ter multiplicador. Então, se ele vendeu 20% acima da meta, ele vai ganhar uma vez e meia. Então, se ele ia ganhar 5.000, ele vai ganhar 7.500 porque ele atingiu a meta. Ele superou, não só atingiu, como ele superou a meta. Então, vou trazer mais para frente esse conteúdo.
da maneira de remuneração deles, como que eles fazem lá, mas vai ficar para um próximo dia. Então a gente falei de 25 itens. Então isso aqui depois eu vou mandar para quem não deu print, para quem não anotou, eu vou mandar. O Vitor vai fazer isso para a gente lá na comunidade também, lá na. E daí o Marco faz no nosso grupo de franqueados. E é isso. Agora quero abrir o microfone para vocês, para a gente poder debater o que foi legal, o que foi importante, enfim, o que foi novidade, o que não foi novidade, e o que, porra, eu já sei disso, né, meu amigo? E não pode. E eu não aplico, não sei por quê. E uma coisa bem interessante, né? Muitas vezes, quando eu falo que eu estou fazendo alguma coisa, estou indo buscar conhecimento, muitas vezes, mas muitas vezes, cara, o conhecimento que eu fui buscar eu já tinha. Só que eu não estava preparado para saber, eu não estava preparado para fazer, eu não estava preparado para escutar. Em algum momento vai rolar. Daí você fala assim: ah, pô, legal, Zé, já escutei você falando isso, mas agora eu vou praticar. Agora eu vou praticar. Então é isso. Gente, José, a, a ideia. Pode falar. você sabe o que que eu acho que é importante? Que a gente que é geração X, alguns até perto do Baby Boomer, e Y, que a gente confunde digital com automático. E por que que eu estou trazendo essa reflexão? Não é porque digital não vai te dar trabalho. Não é porque é digital que vai mudar sozinho, vai fazer sozinho. Né? Tem que ter um tempo de dedicação, tem que ter um tempo de estudo, tem que ter tempo de implementação, né? Tem que ter uma cultura de melhoria contínua. Porque é com esse sentimento que eu saio dessa mentoria hoje. Porque por muito tempo eu demorei para entender que digital não é automático. A gente pensou lá, agora é digital, é mais fácil. Não, na verdade, tem muito processo hoje digital que é muito mais difícil do que era antigamente, cara. É só fazer um folheto, fazer uns cartazes, colocar nos lugares e o cliente vinha. Hoje não. Hoje você tem muito mais trabalho para você fazer uma campanha. E eu penso que a galera que não nasceu na era digital, né, que eu sou um desses, tem um pouco dessa dificuldade de achar que eu vou apertar um botão e vai fazer sozinho, vou fazer não sei o que e vai aparecer, vou dar um comando. Não, tem coisa que você vai ter que pegar o mesmo lápis de papel ou uma planilha de Excel ou um documento de Word. Você vai ter que escrever, você vai ter que pensar, você vai ter que refletir, você vai ter que fazer análise dos resultados ali de NPS, resultados de venda, porque senão é o elemento humano que vai dar a diferença. O digital ele vai potencializar o que o humano pensou, o que o humano teve coragem de fazer. É Sim. isso. Valeu, obrigado. Agora vamos ter o comentário ilustríssimo do Walter Pedra, nosso membro da comunidade, franqueado. E, pô, manda bala aí, Walter. Obrigado, viu, Eduardo? Valeu, cara. Boa contribuição. Digital não é automático. Vale um post com essa frase, hein, cara? Vale um post com essa frase. Primeiro, bom dia, Zé. Bom dia a Bom todos aí dia, também. bom Todos dia. e todas. Zé, porrada hoje, hein? Hoje foi. É mesmo? Porra. Você falou um Você negócio. falar isso pra mim, que é o cara o de vendas, porra, foi legal, hein? Obrigado. Não, eu fui anotando, eu tirei alguns prints e fui anotando alguns insights aqui, muito, muito, muito interessante. E aí, assim, três coisas que me chamaram a atenção, depois eu vou dar um aqui que você tá fazendo um movimento que tá me instigando de maneira positiva, assim, sabe? E não sei se a turma tem essa percepção. O primeiro, assim, o digital hoje ele é um meio de verificação para vendas, né? Então, é um IV, né? Existe um item crítico e existe um item de verificação. Ou seja, uma meta grande e uma meta pequena. Então, quando o digital está bem assistido, está bem feito, e aí você foi assertivo, quando, por exemplo, me incomodou aqui, isso é bom, o negócio do TikTok. Eu não estou no TikTok. Mas por que eu não estou no TikTok? Então, eu não tenho aqui, eu vou precisar entrar no TikTok.
Então, enfim, realmente estudar aqui e entender os meios de canais para a gente chegar nos nossos clientes. Cultura de vendas, Ave Maria. E aí, gente, tem um negócio bem interessante. Eu já faço há alguns anos já e Zé a gente está fazendo, todo mundo junto, que é negócio de celebração, gente. Não sei se todo mundo tem um sininho aí, uma buzina. Todo mundo fecha cliente aqui, né? Todo mundo fecha cliente. Então é importante. Gente, aqui tá do meu lado, ó. Tá do meu lado a buzininha, que não dá para ouvir. Janinho não consegue ouvir, então não vou nem. Vai ter uma buzininha aqui do meu lado. É do meu lado. Pega aí, Fecha deixa qualquer negócio, qualquer meta. Eu comemoro com a buzina, tem um sino na minha Walter, garagem. tenta tocar, que aqui é o Zoom, aqui é diferente do Não Meet. vai, não. Vai, não. Vai? Não. Não vai. Mas eu ouço o importante é a vibração. Então, Ó, celebra, deixa eu gente. mostrar para vocês aqui, ó. Aqui E aí, eu sei gente, também, ó. Aí, boa, Érica. Boa, garoto. Boa. É ó, deixa eu importante. mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão escutando? Não dá para ouvir, não? Não dá para Eu escutar? sim. Tá ouvindo? Não dá, não. Então, eu vou compartilhar. Deixa eu ver se está aqui, ó. Eu já vou compartilhar com vocês. Cara, lá no G4, a gente foi no. Tem dois escritórios, né? Tem o Hub, que é onde tem o clube, onde tem o treinamento. Depois a gente foi onde eles têm o fechamento. E a gente teve a oportunidade de ver o fechamento, o dia de fechamento deles, que é uma loucura, né? É uma loucura. Deixa eu só ver aqui se tá Bolsa de valores. Zé, eu mandei o fechamento para você também. Janine filmou. Eu te mandei o fechamento. Eu acompanhei lá. Mandei para Gisele também. Deixa eu só mudar aqui, eu vou chegar lá. E aí, cara, daí eu compartilho, vocês vão conseguir ver compartilhado. Eu participei, Zé, também desse Open Company lá, e eu fiquei, assim, a molecada, né? Pessoal jovem, todo mundo batendo meta. Isso é uma sala de guerra, né? É isso aí. Sala de guerra. Mas, só para você ter uma ideia. Ó, olha isso aqui. Estou escutando agora, hein? Não dá para ouvir, não. Agora. Agora deu. Vou ver se está compartilhado sem o som, vai. Vou interromper, vou compartilhar. Somente participante por vez, opções do meu. Deixa eu ver se eu consigo. Compartilhar com som. Vamos aqui. Como que eu não consigo? Deixa eu ver aqui. Vou fazer melhor. Vou compartilhar lá no grupo, tá? Bota no Então, grupo, é isso. daí vocês vêm lá. Então, só que é o seguinte: essa festa aqui, vocês viram, vocês vão ver lá. Essa festa não é pela venda, é por meta de geração de oportunidade para o time de vendas. Então, os caras, os vendedores, os SDRs, vão filtrando. O cara filtrou, o cara é bacana, agendou com o cara, realizou a reunião meta batida. E aí eles comemoram isso, porque a meta deles é essa. E vem um time de competência e tal. E aí eles falaram, ó, como que funciona? Funciona esquadrão, eles têm vários esquadrões. Então, por exemplo, SDR, eles têm 2 líderes de SDR, cada time de SDR tem 6 pessoas. De 6 pode chegar até 10 pessoas. E aí o de vendas é a mesma coisa. Só que o de vendas, cada líder ele tem 3 esquadrões, cada esquadrão tem 6 pessoas. Então é uma coisa que é cultural. Porra, a menina mandou mensagem lá, a vendedora que vendeu para mim, às 11 horas da noite, falando assim: ô Zé, me indica alguém, falta só 500 mil para bater a meta. 11 horas da noite, velho. Eu nem mandei, falei assim: ela vai encher o saco de alguém. Não dá, né? Também tem o ciclo de venda. Indiquei 3 ou 4 pessoas lá para eles. Mas é um negócio que tem que ter ciclo de venda. Não vou mandar para uma.
Ó, liga pro Walter Pedra. 11 horas da noite, ó, Walter, fecha o negócio comigo aqui. Não dá, né? Então, isso faz muito parte da cultura de comemoração, como você falou. E a última coisa aqui que eu queria apontar, que tá me tirando assim da zona de conforto, Zé, no sentido positivo, obviamente, é sua busca por conhecimento. Isso realmente, assim, você que é o principal líder aqui da guia, assim, etc., enfim, teoricamente, você não precisava disso. Então, e você, meu amigo, eu te acompanho, a gente se fala, não é pouco que a gente se fala, não. Eu tô vendo você buscar conhecimento, atrás de conhecimento, atrás de conhecimento. Então, isso está me tirando da zona do conforto também para ir atrás. Então, estou indo para o Brasil agora para isso, é para conhecimento, é para... Você fez uma ponte comigo, com um baiano lá, Cleison, vai sair fruto, certeza que vai sair frutos bons ali. Já me convidou para o negócio, depois eu te falo no privado. Mas Eu esse gosto conhecimento de realmente relógio, viu, Walter? Eu Hã? gosto de relógio, viu? Eu gosto de relógio. Pode ser Rolex, pode ser WFC. Tudo bem. Eu gosto de relógio, tá? Tudo Certo? bem. Falando. Eu tenho lidado alguns relógios. Eu tenho lidado alguns relógios. Eu gosto de relógio. A Só te conversa dele eu não avisando, né? consigo nem entrar, Não, hein, a gente? questão, a questão é assim. Gente, é o seguinte. Eu não posso, e eu tomei a decisão, isso o ano, na verdade foi final de 2023, depois que minha mãe faleceu, de mudar minha vida daquilo que eu era, não sou mais. E desde 2024 até o final de 2025, 26, desculpa, nesses 3 anos eu vou ter investido mais de 400 pau em mentorias. Mais de 400 pau. Vai passar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pô, muito importante vocês estão aqui comigo. Essa mentoria não é uma mentoria de baixo ticket, de low ticket, é de middle, né? Tem mais caras, mas eu estou procurando fazer uma entrega que seja superior às que estão de middle. Então é isso. Gente, obrigado, Walter, pelo comentário, pelo levantado de bola. Vejo vocês semana que vem. Semana que vem eu vou trazer o conteúdo do Thales, que é voltado para o planejamento estratégico, muita coisa. Então, assim, cada dia mais trazendo as coisas que vão funcionar e para prática. Eu quero que vocês apliquem. Selecione 2 ou 3 itens, 5 itens, aplica já hoje no seu negócio. E a gente caminha junto para isso. Muito obrigado, gente. Valeu? Valeu? Falou, Se valeu a obrigado. pena, só se valeu a pena. Coloca aí, sim. Só se valeu a pena. Coloca sim. Só se valeu a pena. Aí. Pô, animal. Valeu, de coração, isso me motiva. Vou estar aqui junto com vocês semana que vem. Hoje contamos aqui com a ilustre participação do Walter Pedra e vamos seguir. Valeu, 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 valeu. Valeu, Zé. Foi muito bom. Obrigada. Valeu. Valeu. Obrigado Obrigado, aí. pessoal. Boa semana. Muito bom mesmo.